alunos a nossa disciplina aqui de confiabilidade de componentes e sistemas. Esse é o quadrimestre suplementar aí de 2021, primeiro quadrimestre, e vamos aí agora à nossa apresentação de slides, ok? Do nosso curso. Vamos lá, vamos começar aqui. Vamos começar pelo começo, né? Como se diz, primeiro, antes de tudo, eu vou espelhar minha tela, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Compartilhar a tela inteira. É isso aí. Bem. Aí, acho que agora está compartilhando, certo? Vamos lá, então, para a nossa apresentação de slide. Vamos começar aqui a nossa apresentação. Então tá, essa é a disciplina de confiabilidade de componentes e sistemas do quadrimestre suplementar de 2021, né? Primeiro quadrimestre desse ano. Estamos aí começando o nosso ano com muita energia, muita alegria no coração, e vamos em frente, superando de novo essas dificuldades todas que nós estamos passando aí, né? Com essa pandemia, com uma série de outras questões paralelas aí que estão nos afligindo. Mas não vamos desacursoar, né? Vamos em frente, vamos lutar. Essa aula é a apresentação do curso, né? É onde eu vou falar sobre as etapas aqui, os dias de aula, quais as atividades que nós vamos ter, e também vou falar já inicialmente sobre estatística básica. Eu sou o professor Marcelo Araújo da Silva e meu e-mail é marcelo.araújo@ufbc.edu.br. Eu solicito que quando vocês logarem aqui no nosso curso, né, para poder participar desse encontro síncrono, né, dessa aula aqui ao vivo, vocês loguem com o e-mail institucional. Tá? Que aí não precisa de eu autorizar e também fica fácil, se cair a rede de vocês, se tiver que voltar e tal, a dinâmica fica muito mais fácil, muito mais dinâmica mesmo, né? Ok? É isso aí. Depois eu vou colocar essa aula lá no YouTube e solicito, né, que quem assistir, né, curta, né, se inscreva lá no nosso canal para divulgar também o conceito, divulgar a matéria, divulgar o nosso trabalho, beleza? Então, hoje é sobre a apresentação do curso, a primeira parte. Vamos lá. Então, esse curso nosso, né, estamos começando hoje, dia 2 de fevereiro, vai ser a apresentação do curso Estatística Básica Aplicada. Na próxima aula, que vai ser na semana que vem, na terça-feira, nós já vamos falar sobre índice de confiabilidade, sobre métodos de otimização para resolver os problemas de confiabilidade. Bem, o que é um problema de confiabilidade? Um problema de confiabilidade é nós determinarmos a probabilidade de um determinado fenômeno, né, de um determinado processo, dele dar certo ou dar errado. Qual que é a probabilidade dele dar certo? Né? Ou qual a probabilidade dele dar errado? Sei lá, eu estou construindo um determinado empreendimento, né? Eu vou construir um conjunto de apartamentos para poder vender. Então, eu tenho lá os meus custos, eu tenho as minhas variáveis aleatórias, né? Eu tenho o preço de venda também daquilo lá, eu tenho condições climáticas que podem influenciar, eu tenho a economia do país que pode influenciar, ou seja, tudo isso daí, né, chama-se variáveis aleatórias, são variáveis que a gente não consegue controlar, né? Nós conseguimos estudar ela, né, mapear as variações dela, média, desvio padrão, curvas de distribuição, mas a gente não sabe o valor exato do que vai acontecer. Qual é o valor do dólar amanhã? Tem N modelos aí que simula, né, isso daí, mas é difícil acertar, né? É uma variável aleatória, depende de infinitas ou de muitas variáveis, certo? Então, na próxima aula, nós vamos definir o que é um índice de confiabilidade, e GRG, que é o Generalized Reduced Gradient, que é um método de otimização que resolve o problema de confiabilidade. O problema de confiabilidade ele pode ser formulado através de um problema de otimização. E o FORM, que é First Order Reliability Method, que é também um método de otimização, é um caso particular, né, de otimização. Pode-se até dizer, de certa forma, que ele tem uma certa relação com o GRG, né, porque ele é um método de busca também, um processo iterativo, né? É um método de otimização. O GRG e o FORM são métodos de otimização que resolvem o problema de confiabilidade. E o problema de confiabilidade é determinar a probabilidade de sucesso ou de falha de um determinado processo, de um determinado fenômeno. Ok? Aí na outra semana, né, somos cristãos e alguns não, né, desculpe aí, mas tem o recesso de carnaval, que é um recesso cristão, que vai ser no dia 16/2, daí não teremos aula nesse dia, vai ser recesso. Aí, na sequência, né, nós teremos uma outra aula, que é o processo de Monte Carlo. Assim como tem o GRG e o FORM, né, que eles dão aula, que eles resolvem o problema de otimização, resolvem o problema de confiabilidade utilizando a otimização, nós temos o processo de Monte Carlo,
que ele resolve o problema de confiabilidade gerando números aleatórios. Então, nós vamos simular, sei lá, centenas de milhares de pontos, né, de um processo, né, que aí, fazendo a estatística, né, desses resultados que a gente vai obter, que chama-se processo de Monte Carlo, que é essa geração de números aleatórios, a gente também consegue calcular o índice de confiabilidade. Acho que o processo de Monte Carlo talvez seja o método mais usado atualmente, né, para poder resolver esses problemas. Pela sua simplicidade, que ele participa normalmente com a geração de números aleatórios, e a gente faz estatística dos resultados que a gente obtiver da nossa função de performance, que é a outra questão que a gente vai ver mais na frente, né? Então, usando o processo de Monte Carlo, é uma outra maneira, que não é a maneira de otimização, né, de resolver o problema. Então, nós temos duas maneiras de resolver o problema de confiabilidade, ou seja, de calcular a probabilidade de falha de um determinado processo, de um determinado fenômeno, que é o processo baseado em otimização e o processo baseado em Monte Carlo. Tem outros métodos aí, tal, mas nós vamos ficar basicamente nesses dois, certo? E aí, na sequência, vem o primeiro seminário. Tem gente chegando aqui, deixa eu ver. Aí, na sequência, né, vem o primeiro seminário. Qual que é esse primeiro seminário? O primeiro seminário vai ser formulação de problemas de confiabilidade. Então, dada a experiência de vocês, eu sei que esse curso aqui não se tem gente de todas as engenharias que participam, né, desse curso, né, tem da Aero, tem de controle e automação, tem de materiais, sei lá, né, de administração, de gestão. Então, dado a familiaridade de você, juntamente com o seu grupo, que vocês vão se organizar em grupo de 5 ou 6 pessoas, vocês mesmos vão se organizar, né? Depois eu posso passar uma lista de e-mail de todo mundo que está matriculado na disciplina, para vocês conversarem com seus pares aí, com seus amigos, e se organizarem em grupos de até 6 pessoas, né? 5 a 6 pessoas, tá? E aí vocês vão, no primeiro seminário, formular problemas de confiabilidade. O que seria formular? Seria vocês fazer a parte conceitual do problema. Não é necessário, nesse primeiro seminário, resolver matematicamente, resolver numericamente e calcular as probabilidades, mas sim estudar um determinado fenômeno, ver quais são as variáveis aleatórias que estão nele, e a partir daí, vocês vão formular um problema de confiabilidade. Por exemplo, quando eu ministrei essa matéria da outra vez, teve um grupo que criou uma linha de Guarulhos até Miami, né, fazendo leasing de uma aeronave, né, e aí eles estavam querendo ver a probabilidade de sucesso ou de falha desse fenômeno. Quando eu falo probabilidade de sucesso ou de falha, a probabilidade de sucesso mais a probabilidade de falha é 100%, né? Se eu conheço uma delas, probabilidade de falha ou a probabilidade de sucesso, eu conheço a outra, porque a soma das duas tem que dar 1, né, tem que dar 100%. Bem, então teve um grupo que estudou isso, né, um leasing, né, né, montar uma linha de Guarulhos até Miami. Teve outro grupo que estudou a asa de uma aeronave, né, viu as variáveis aleatórias no cálculo estrutural da asa de uma aeronave. Teve grupos que, quer dizer, estudou outras questões e tal. Então, você pode, sei lá, eu vou... tem um exemplo que eu vou dar numa das próximas aulas, talvez na próxima aula, que é o seguinte: um camarada, ele tem uma loja aqui, um empreendimento aqui em São Paulo, estou supondo São Paulo, né? E ele vai importar um produto da China e vai revender aqui na Grande São Paulo, que é o lugar-alvo, o público-alvo dele, né, onde ele quer atender, né? Então, ele vai vender, ele pode escolher o preço que ele vai vender, né? Ele pode escolher. Ou o mercado vai determinar qual é o preço que ele pode vender, porque não adianta escolher um preço que o mercado não compre. E assim por diante. Então, observe, o preço de venda também desse produto é uma variável aleatória, certo? Né? O custo que eu vou pagar lá fora é uma variável aleatória, porque geralmente é em dólar, o dólar varia, a mão de obra lá fora varia, etc. Né? O transporte varia. Ou seja, você está vendo que eu tenho variáveis aleatórias? O meu custo de comprar a mercadoria lá fora e o custo, e o preço de venda aqui também é uma variável aleatória, porque eu não posso falar, eu vou vender por R$100 esse produto. Não, o mercado vai pagar 80. Né? Eu posso até colocar R$100, mas eu não vou vender nada. Então, tem que ver, né, a análise estatística disso, né? O frete para vender isso, distribuir, entregar isso aqui na Grande São Paulo, também é uma variável, né? Porque nós temos uma variável, aí no caso, geográfica, né? Se eu estou com a minha loja lá no centro ali, perto da 25 de março ali, né, meu depósito, minha lojinha, né, e eu vou vender ali na região, o frete é um valor. Se eu vou mandar lá para Mogi das Cruzes, o frete é outro valor. E assim por diante. Né? Então, eu tenho variáveis aleatórias geográficas, né, do local onde o cara que vai
que vai me comprar essa mercadoria, ele está localizado. Então, no resumo, né? Nesse primeiro seminário, o papel de vocês vai ser se organizar em grupo, que provavelmente é o mesmo grupo que eu sugiro para o segundo seminário, que vai ter 2 seminários, né? Vocês se organizarem em grupos de 5, 6 pessoas e formular um problema de confiabilidade, né? Quais são as minhas variáveis aleatórias, qual é a minha função de performance, ok? Não se preocupe que a gente vai ver com calma nessas próximas aulas como é que é isso daí, tá? Bem, depois vem a primeira prova, né? A prova, né, como vocês sabem aí, né? A gente dá... Eu dou mais de 72 horas, né? Acho que existe uma portaria que sugere que a gente dê 72 horas para resolver essa prova. Eu normalmente dou um prazo até mais elástico, depende se eu tiver tempo, né? Obviamente, se nós tivermos tempo, né? Porque às vezes a gente está apertado com outras questões. Mas, principalmente essa P1, né? Que ainda o calendário está no meio do curso, né? Eu dou geralmente 4 dias, ou, né, dependendo se o pessoal não conseguiu entregar, até um pouco mais, mas também não deixar muito, aí o negócio fica meio largado, né? A gente sabe que carroça, carro de boi carregado é que canta, né? Tem um ditado do interior, né? Então é isso daí. Mas a prova vai ser elaborada baseado nas notas de aula, baseado nas apresentações que eu fizer aqui, né? Não vou tirar da cartola nenhuma questão que ganharia o prêmio Nobel de Física, ou de Química, ou de Matemática aí, tá? Certo. Aí vem a segunda parte do nosso curso. Segunda parte do nosso curso já entra a questão da evolução do conceito de segurança. Por quê? Quando eu falo segurança, não é uma segurança apenas estrutural, é uma segurança do que aquilo que eu estou tentando fazer vai dar certo ou não, né? Eu dei o exemplo da lojinha, né? O cara vai importar um produto e vai revender aqui no Brasil, né? Qual que é a probabilidade disso dar certo ou não? Qual que é a segurança que eu tenho nesse empreendimento? Certo? Então, qual que é a evolução do conceito de segurança? Mas esse conceito de segurança, ele foi muito trabalhado, principalmente nas questões estruturais, né? Eu sou engenheiro civil, né? Vocês sabem, só olhar lá no meu currículo lá, que está resumo dele, está lá no site, né? Sou engenheiro civil, fiz mestrado, doutorado em engenharia de estruturas e trabalho na engenharia aeroespacial, principalmente na área de engenharia de estruturas. Então, esse conceito de segurança, ele foi muito desenvolvido na parte estrutural, fundações, né? Nesse ambiente aí, né? Qual que é a segurança de uma construção ficar em pé ou não? Qual que é a segurança de uma fundação, de um muro de arrimo ficar ali ou não? Então, o conceito de segurança, ele foi muito desenvolvido aí. E a partir daí, ele começou a se espalhar, né, para outras áreas, né, para outras disciplinas da engenharia, como nós dizemos, né? Então, é isso aí. Então, primeiro nós vamos falar, na semana 7, né, no dia 16, vamos falar sobre a evolução do conceito de segurança. Depois, na sequência, nós vamos falar sobre a árvore de falha, tá? Que é uma questão de como é que a gente identifica, né? Por exemplo, aconteceu uma falha, vou dar um exemplo, né? Uma aeronave, infelizmente, caiu, né? Como é que a gente identifica, né? O que foi que levou essa aeronave a cair? Então, existe toda uma ferramenta chamada de árvore de falha, né? Eu estou fabricando um lote de peças na minha fábrica. E um lote saiu totalmente perdido, deu problema. Como é que eu consigo identificar qual foi a falha, qual foi o problema, qual foi a questão que levou eu a perder todo esse lote de peças? Então, existe um conceito, né, uma ferramenta chamada árvore de falha, que também faz parte do escopo do nosso curso. Aí, na sequência, veio o segundo seminário, no dia 30 de março. Esse segundo seminário, esse mesmo problema que vocês formularam no seminário 1, vocês vão resolver numericamente, vão fazer várias simulações, vão ver vários cenários, etc., né? Vão trabalhar com soluções numéricas para verificar qual é a real agora, né? No seminário 1 vocês vão formular, no seminário 2 vocês vão resolver matematicamente, vocês vão resolver numericamente o problema, né? Então vocês vão ver qual que é a probabilidade de sucesso ou a probabilidade de falha do empreendimento ou daquele fenômeno que vocês estão analisando. Aí na sequência vem a prova P2, aí depois a substitutiva, depois a recuperação e na última semana aí do mês de abril, as reposições, né? Aí vamos ver se teve alguma questão que precisou de ser reforçada, que precisou de ser repetida aí, ou coisa nova que por algum motivo a gente não sabe, né, o que vai acontecer ao longo do tempo aí, se vai ter necessidade de algumas reposições ou não, tá? Beleza? É isso aí. Vamos lá, então, mais algumas explicações sobre datas e composição das notas. A gente, no caso do seminário, né,
vai ser os seminários. Então, o seminário 1, dia 29. Está errado essas datas aqui, né? Vamos voltar aqui. O seminário 1 é dia 2 de março, e o seminário 2, dia 30 de março, né? Que foi chupado da aula passada aí. Mas tudo bem. Então, nós vamos ter o seminário 1 e o seminário 2, e as provas P1, P2, SUB, REC, etc., né? Os seminários, como eu sempre tenho costume de fazer, né, nos meus cursos, né? Quando eu estou trabalhando sozinho, como aqui, né, nesse caso, né? Porque às vezes tem disciplina que a gente divide com outros professores, e aí, obviamente, eu não posso impor na minha vontade, né? Nós temos que sentar e discutir. Mas quando eu estou trabalhando na disciplina sozinho, como nesse caso, o seminário representa 30% e as provas representam 70% da média. Né? De 0 a 10, 30% é dado pela média dos seminários e 70% dado pela média das provas. A prova substitutiva, ela é aberta, né? Se alguém, sei lá, ficou com C e quer ficar com A e quer fazer a prova, beleza, pode ir lá e pode fazer, né? E se tirar a nota mais baixa também, nós vamos ficar sempre com a melhor e tal, né? Não estamos aqui para sacanear ninguém, né? Nós estamos aqui para ajudar, para somar, para que vocês cresçam, né? E tenham também um bom desempenho aí, né? Porque na vida profissional, lá no mercado, na indústria, como a gente fala, né? Essa questão se o cara tirou 10 ou tirou 5, no nosso caso aqui, passou, às vezes não faz muita diferença, né? E também o desempenho profissional de cada um lá na frente independe disso, né? Não depende muito disso, né? Depende de outros fatores e tal. Bem, mas quem quiser fazer a SUB, ela é aberta, qualquer um pode fazer, e a menor das notas lá, ela substitui a menor das notas que vocês por acaso tiveram. E a recuperação, ela é feita da seguinte forma, né? Nós vamos pegar a nota da recuperação, somar com a média que você teve do quadrimestre e dividir por 2. Né? Aí, ou seja, a recuperação, sei lá, eu fiquei com 4. Só pode fazer recuperação, aí não depende de mim, tá? Recuperação só pode fazer quem ficou com D ou F, né? De acordo com as normas da universidade. Aí quem abre na recuperação não sou nem eu, né? Eu não posso... Lá, aí a Prograde que abre lá o sistema para eu entrar com as notas da recuperação. Bem, a recuperação, nós vamos pegar a nota da recuperação, pegar a média do quadrimestre, somar e dividir por 2. Certo? Eu tirei 4, fiquei com 4 de média. Tirei 10 na recuperação. Então, somando as duas dá 14, dividido por 2, 7. Esse vai ser o conceito. Se você ficou com 7, vem para cá, para os conceitos. Ó. Se você ficou com 7, ó, entre 5,5 e 7,5, você vai ficar com C. Né? Aqui está a questão dos conceitos. Né? Vamos lá. Quem tirou de 8,5 para cima, fica com A. Quem tirou de 7,5 e 8,5, vai ficar com B. Quem tirou de 5,5 a 7,5, fica com C. Quem tirou de 5 a 5,5 fica com D, e quem tirou menor do que 5 fica com F. Eu tenho uma planilhazinha padrão que eu uso, que ele é redonda, né, de 0,5 em 0,5. Então, sei lá, por exemplo, o cara tirou 7,25 na prova, ou na média, ficou com 7,25, vai para 7,5. Ah, tirou 7,3, vai para 7,5. Tirou 7,6, vai para 7,5. Ah, tirou 4,75, vai para 5. E assim por diante. Tirou 5,3, vai para 5,5. Ou seja, ele arredonda de 0,5 em 0,5, e aí a gente vai aplicando esses conceitos aqui. É uma metodologia matemática que eu defini lá, para ficar mais fácil eu usar lá no Excel, que é onde eu lanço as notas e faço, né, esse cálculo aí dos conceitos e tal. Então, basicamente é isso, certo? A questão dos seminários e das notas, né? Só voltando aqui, né? Então, o seminário 1 é no dia 2 de março, a primeira prova, 9 de março. O seminário 2, dia 30 de março, e a prova 2, dia 6 de abril. Beleza? Substitutiva, 13 de abril, recuperação, 20 de abril, e 27 de abril, as reposições. Tá. O site da nossa disciplina, né? Eu criei um site, passei para vocês já, esse resumo, que eu chamo de calendário, né, do curso, e temos aqui, então, o nosso site. Criei um site, tive que bater um pouquinho de cabeça para criar, porque eu fazia no Google Classics, agora o Google não aceita mais o Classic, tem que ser no novo Google. Ficou mais bonitinho do que os outros anteriores. Mas, basicamente, essa aqui é a capa de entrada, né? Aqui nós temos um modelo típico, né, de confiabilidade, né, nessa capa de entrada, né? Aqui eu tenho curvas de densidade de probabilidade, né? Distribuição de densidade de probabilidade. Então, por exemplo, essa distribuição observe que a curva está mais entortada, né, para a esquerda. Essa é uma distribuição tipo gaussiana, provavelmente, que tem um eixo de simetria, que é chamada distribuição normal. Essa é uma distribuição uniforme.
Ou seja, eu tenho vários tipos de variáveis aleatórias, cada uma com uma curva de densidade de probabilidade diferente, e a gente aplica num determinado modelo, que pode ser um modelo de estruturas, um modelo de fundações, um modelo de negócio, um modelo de controle de produção de fábrica, etc. e tal. Uma vez que eu apliquei nesse meu modelo, ele vai gerar as minhas saídas, né? E aí, com essas saídas, a gente calcula se o evento vai dar certo ou não. Qual é a minha confiabilidade? Reliability, né? Tá pequenininho escrito aqui, ó, significa confiabilidade em inglês. Quem aprender a falar reliability aí já ganha 5 pontos já na média, tá? Sem gaguejar, né? E falar umas... Reliability. Tá legal. É isso aí, tá? E aí, aqui do lado de cá, tem um artigo que eu coloquei no site, eu vou mostrar para vocês, onde eu explico, né? Eu explico o que quer dizer isso daqui, né? Aqui eu tenho duas curvas de densidade e probabilidade. Aqui eu tenho uma barrinha submetida a uma força de tração, né? Então, S é a solicitação, é o que está forçando a barrinha. E R é a resistência da barra. Ambas são variáveis aleatórias. Qual é a força que vai atuar? Imagina que seja uma força dada pelas pessoas que estão dentro de uma sala de aula. Eu não sei, né? Primeiro que cada pessoa, cada dia, está com um peso diferente, né? São pequenas variações, mas ocorre, né? Um dia o cara comeu mais, outro dia comeu menos, um dia ele correu, outro dia ele não correu, outro dia ele malhou, outro dia ele não malhou, um dia ele está com um laptop, outro dia ele não está levando o laptop, ou seja, um dia tem 10 pessoas, outro dia tem 15, dia de prova tem 200, né? E assim vai. Então, quer dizer, a solicitação é uma variável aleatória. E a curva de densidade e probabilidade dela está aqui, ó, do lado esquerdo, FS. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Opa. Aí, acho que agora ficou bom, ó. Agora tem que diminuir um pouquinho. Ficou muito grande. Aí, agora está melhor. Bem, vamos lá. Então, existe uma curva de densidade e de probabilidade, que representa a solicitação. E o material que está lá dentro? Eu não sei, cada material é diferente, né? Se eu fabricar 1000 peças, eu vou ter 1000 peças com diferenças pequenininhas entre uma e outra, se a fábrica for boa, né? E se a fábrica for meio mais ou menos, né, ou ruim, essa diferença pode ser grande, né? Entre uma peça, né, com uma maior resistência e menor resistência. Ou seja, eu nunca sei necessariamente se as dimensões, a resistência depende das dimensões da peça, né? Depende do material que está lá dentro, né? Às vezes a liga nem sempre é a mesma, as dimensões da peça nem sempre é a mesma. Então, a resistência também é uma variável aleatória, que está dada aqui na frente, ó. Tá vendo? Essa outra curva de densidade e probabilidade. Tal. E a função de performance que eu falei para vocês, nada mais é do que a resistência menos a solicitação. Certo? É a oferta menos a demanda, em outras palavras. Então, a gente tem que criar essa função de performance para a gente poder resolver o nosso problema. E essa função de performance, o limite dela é quando ela é zero. Quando ela é zero, a resistência é exatamente igual à solicitação. Então, o sistema está em equilíbrio. Se a resistência é muito maior que a solicitação, beleza, eu tenho uma folga, então ela é positiva. Agora, se a solicitação é maior do que a resistência, ou seja, a resistência é menor que a solicitação, aí a peça, teoricamente, romperia. Né? Esse valor aqui, essa função, vai ser negativa, essa chamada função de performance, esse F. Então, observe que o F, que é a função de performance, depende de duas variáveis aleatórias, da solicitação e da resistência. Né? Então, isso aqui é um problema de otimização. Então, nós temos as variáveis aleatórias, que é S e R, nós temos as curvas de densidade e de probabilidade de cada uma delas, e fazendo uma análise estatística, nós vamos aprender depois como é que nós fazemos isso, a gente consegue calcular a probabilidade essa peça aqui, né, resistir a essa carga. Né? Então, é isso que quer dizer essa curva aqui, que aparentemente não quer dizer nada, mas quer dizer muito. Bem, e aqui, para a gente dar uma descontraída, né, um aviãozinho aqui, um Airbus A350, com a estrutura toda dentro dele e tal, né? Certo. Vamos voltar. Certo. E o nosso site, vamos lá. Aqui dentro tem uma aba, ó, comunicação e material didático. Eu fui criando botões aqui, né? Ó. Então, o calendário do curso, que é aquilo que eu mostrei para vocês, está aqui. Né? Clicou, está aqui. Dentro do calendário tem o próprio site. Tem o link das aulas síncronas. Voltando também, né, solicito aí que vocês façam um login, né, através do e-mail institucional. Loga lá no site da UFABC, né, no Google, usando o e-mail da UFABC, e aí, com esse e-mail da UFABC, você loga na aula, né, que aí não precisa de eu ficar dando autorização, né, tá bom? Aí ajuda a aula a desenrolar melhor, tá? E aí, aquelas mesmas coisas que eu falei para vocês, está aqui, né, essa apresentação que eu acabei de falar.
Aí, na sequência, ó, aquele artigo, né, que eu mostrei ali, conceitual, né, é um artigo que eu apresentei no Silance em 2019, muito legal, preciso até trabalhar esse artigo e transformar ele num paper, está em português, eu escrevi, está bem legal, ó, falando sobre análise de formulações de problemas de confiabilidade. Aí eu comparo a formulação do GRG, que eu falei lá, né, com a formulação do processo de Monte Carlo. Né? E aí chegam algumas conclusões interessantes, que se a gente não tomar cuidado, a gente cai em alguns erros. Eu vou trabalhar bem esses erros aqui, porque eu já vi teses de doutorado com esse erro, né, que acontece. O GRG, ele é confiável, sim, mas você tem uma pegadinha nele lá, que a gente vai explicar depois. Já o processo de Monte Carlo, essa pegadinha não existe, né? Mas aí é um artigo que está lá, né? É interessante vocês lerem para fazer uma introdução à questão da confiabilidade, as bases teóricas. É um artigo, não é muito comprido, está bem, uma linguagem bem acessível, né? E dá para a gente entender legal aí um pouco sobre a questão da confiabilidade. Depois eu coloquei o material didático da PUC, que é essa aula de hoje. É anexo a uma tese de doutorado, do Pachás, se não me engano o nome do cara, do pesquisador, né? Que aí, essa aula de hoje está aqui nesse material, conceitos estatísticos, está lá no site já também, e eu vou abastecendo o site, né? Cada semana colocando mais material. Aí uns exemplos que eu vou falar hoje, não vou nem abrir agora aqui a planilha, depois eu volto e abro ela, que é o exemplo dos parafusos, e o exemplo do cálculo da correlação, que eu vou falar daqui a pouco. E os slides da aula de hoje está aqui, ó, slide aula 1. Aí eu vou essa aula está sendo gravada, eu vou transformar através do YouTube lá, tem todo um processo lá, né, junto com o Google e o YouTube, eu vou transformar ela num vídeo do YouTube e vou colocar um botãozinho também aqui embaixo, aula do dia de hoje, apresentação, né, que vai ser um vídeo do YouTube, vocês clicam e vão lá para o YouTube. Ok? Então, esse foi o nosso site. Voltando agora para a nossa aula. Aí algumas referências bibliográficas, aquele material da PUC, ó, essa daqui, ó, Pachás, análise limite com otimizador de grande escala e análise de confiabilidade, tese de doutorado. Tem uma parte que é bem específica de engenharia civil, de geotecnia, mas tem a parte dos capítulos que eu vou colocar a parte, que nem esse anexo, e um outro capítulo que fala de confiabilidade, que ele é um material muito legal, muito bacana, muito didático sobre a questão da confiabilidade, tá? É bem genérico ele, né? E aí tem vários livros aqui, né, ó, também, né? Muitos desses livros dá para baixar direto da internet, tá? São gratuitos. Eu consegui baixar, eu fui lá, digitei e apareceu o PDF e eu baixei, né? Vários desses livros aqui. E aqui outras bibliografias complementares. Tem uma outra bibliografia, depois eu vou acrescentar, que é do professor, se não me engano, Mário Beck, que é lá da USP de São Carlos, que ele publicou o ano passado, até comprei esse livro, um livro muito bom, chapuletona assim, que ele é muito completo sobre confiabilidade, aplicado em engenharia de estruturas, mas os modelos e as equações são bem genéricas. Se a gente entender o conceito, como eu estou falando aqui, né, que a gente vai falar aqui de estrutura, vai falar de economia, vai falar de comércio, vai falar de várias questões, né, que a gente pode aplicar esses conceitos, né? Vou procurar ser o mais genérico possível. Por quê? Porque nós temos aqui alunos de várias performances, de vários cursos diferentes. Beleza? É isso aí. Então vamos agora para a parte de estatística básica aplicada. Um dos pré-requisitos desse curso, sugerido, né, é o curso de estatística. Mas vamos fazer essa primeira aula aqui, onde nós vamos lembrar, né, e quem não lembra, ou quem às vezes não é necessário, né, é sugerido, né, o pré-requisito, né? Quem não fez estatística pode estudar bem esse capítulo que eu mostrei aí, que é esse material do Pachás, da PUC do Rio, que é um anexo que fala de estatística, e tem a aula de hoje que nós vamos falar também com algumas ilustrações sobre estatística básica aplicada. Bem, o que são variáveis determinísticas e variáveis aleatórias? Se eu pego um experimento nas mesmas condições e repito ele várias vezes e eu sempre obtenho o mesmo valor, eu posso dizer que essa variável que eu estou medindo, ela é uma variável determinística, porque ela obedece a uma determinada lei física. Né? Obedece uma lei da mecânica, uma lei da química, uma lei, sei lá. Então, essa variável, ela é uma variável determinística. Toda vez que eu repetir o experimento, nas mesmas condições, eu vou obter o mesmo valor. Certo? Agora, variáveis aleatórias. Bem, variáveis determinísticas, né? Tem várias aí, né? Nós temos Bem, tinha um professor meu, que ele foi diretor numa empresa que eu trabalhei muitos anos, que ele é professor lá da USP de São Carlos. Aí ele falava assim, não existe fenômeno determinístico. Um fenômeno determinístico é um fenômeno aleatório com 100% de probabilidade de ocorrer. Aí eu respondia para ele. Falava, não.
Existem fenômenos aleatórios porque nós não conhecemos as leis que regem esse fenômeno. E aí a gente usa essa estatística aí para dar uma mascarada nessa incompetência nossa e tal. Então é uma discussão, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Essa questão já responderam também, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas, bem, de qualquer forma, né? Pode-se dizer assim, né? Se eu faço uma formulação totalmente aleatória e falo que a probabilidade é de 100% dele ocorrer, essa formulação vira determinística, né? Bem, então, o que é uma variável aleatória? Uma variável aleatória é que se eu for fazendo esse mesmo experimento e cada dia eu obtenho um valor diferente, ou a cada vez eu obtenho um valor diferente, essa variável é aleatória. Por exemplo, um dado, né, que a gente joga para cima de forma aleatória, né, ele vai subir, vai cair, cada hora ele vai apresentar lá um dos 6 números dele, né? 8, né? Perdão, né? Um dos 8 números. Aí chegou, agora já até agarrou, hein? Dados são quantas faces? 2, 4, 6, né? Ixi. Bem, então a cada hora, né? Esse dado vai apresentar um valor diferente, certo? Se eu for aqui, né? Se eu sair aqui com o termômetro e todo dia, né? No mesmo horário, eu vou medir a temperatura. Cada dia eu vou medir a temperatura com um valor diferente. Vai ter pequenas variações, mas o número exato é praticamente impossível de acontecer. Pode ser que aconteça, né? Dada a precisão do meu termômetro, né? Se eu tenho um termômetro com precisão de 1 grau, né? Eu vou lá meio-dia e meia, 30 graus. Aí no outro dia também deu 30. Mas se a precisão for aumentando, você vai ver que, na verdade, um dia deu 30,22, outro dia deu 30,3, outro dia deu 29,9, né? Então, à medida que a precisão vai aumentando, a gente vai observar que a temperatura medida aqui fora, ela é uma variável aleatória. Isso ocorre com a velocidade do vento, né? Isso ocorre com o valor do dólar, isso ocorre com uma série de outras questões, né? Preço de combustível, uma máquina que faz um determinado produto, né? A máquina ela tem pequenas folgas lá dentro, né? Ela não é justinha, né? Então, em cada hora, essa peça vai ter uma determinada dimensão. Então, isso são variáveis aleatórias. Variáveis determinísticas, repetindo o evento, sempre o mesmo valor. O ensaio, né? O experimento, sempre o mesmo valor. Variável aleatória, repetindo, vai obter valores diferentes, valores aleatórios. Beleza? Vamos dar exemplo aqui agora, né, de variáveis aleatórias. Um exemplo muito comum, né, uma fábrica de parafuso, né? Quando eu estudei controle estatístico de processo, eu estava na graduação ainda, aí tinha lá, acho que era Vicente Falcone, se eu não me engano, o cara que escreveu, o profissional lá que escreveu os livros, tinha um livro lá sobre controle estatístico de processo, e o parafuso acho que era um dos grandes exemplos clássicos, né? Bem, então, o comprimento de um parafuso, se eu fabricar um lote de 100 parafusos, eu vou observar, se eu medir com um equipamento de precisão, que cada parafuso tem um determinado comprimento. O diâmetro desse parafuso também é uma variável aleatória, porque a máquina ela não é perfeita, né? Ela tem pequenas folgas ali, ela tem pequenos desvios. E, consequentemente, né, cada peça vai ser diferente da outra, com pequenas variações, mas vão ser diferentes, certo? Então, o comprimento do parafuso é uma variável aleatória, e o diâmetro desse parafuso é uma variável aleatória. Aí eu posso dizer o seguinte, aí começa uma outra questão que lá na frente eu vou falar. Coeficiente de variação, que tem a ver com o desvio padrão e a média. Se o coeficiente de variação é muito pequeno, significa que o meu processo é muito bom, né? Eu tenho um controle grande sobre esse meu processo. Agora, se o coeficiente de variação, né, o próprio nome já dá uma ideia, né, do que é, né? Se o coeficiente de variação é muito grande, significa que o meu processo não está bom, eu preciso melhorar o meu processo. Ou lidar com ele da forma como ele está, né? Bem, então, essa é um exemplo, né, de variáveis aleatórias numa fábrica que produz parafuso ou produz peças, né? As dimensões das peças são variáveis aleatórias. Um problema estrutural também apresenta variáveis aleatórias, como eu falei. Imagina que eu tenho uma viga com uma seção retangular. Isso aqui é uma seção transversal de uma viga, né? A largura da viga, né, se eu for fazer de concreto armado, por exemplo, isso que é muito comum nas construções, aí, né, nos prédios onde a gente mora, nas casas, né? Se for de concreto armado, o cara vai fazer uma forma lá, né, de madeira ou metálica, hoje em dia já se compra as formas prontas, né? Mas quando ele for montar, né, cada viga, ao longo do comprimento da viga, sei lá, né, vai ter valores diferentes, né, de largura, né? Uma hora é para ter 20, uma hora vai ser 19,9, outra hora vai ser 20,3, aquilo que eu falei, né? Outra hora vai ser 18, o cara errou muito, ou 22, né? A altura da viga também é variável aleatória, cada hora vai apresentar um valor. A força que está atuando, não sei, né? O que eu falei na sala de aula, né? Um dia tem 10 alunos, outro dia tem 30, no dia de prova tem 200. Né? Então, como é que fica, né? Essa carga que está atuando na viga? E, né, o vento que atua também nas construções, né? Cada hora o vento está soprando com uma determinada velocidade, então a pressão do vento é outra. A temperatura que influencia também,
né, no desempenho, na performance da estrutura, no comportamento da estrutura. Cada hora também. Então, as forças que estão atuando são variáveis aleatórias. Outras variáveis aleatórias que a gente pode analisar, o módulo de elasticidade desse material. Ele nunca vai ser um valor exato. A gente adota, né? Também se eu começar a botar variável aleatória para exagerar muito no meu problema, eu fico, às vezes, com um problema que chama muito flat, né? Muito plano, né? Aí ele fica um pouco sensível, né? Ele perde um pouco de sensibilidade, segundo o Aroda, né? Que é um grande mestre aí, professor, doutor, lá da Universidade de Iowa, na parte de otimização, né? Que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele vários anos. Então, o que eu estou querendo dizer assim, né? Tem que tomar cuidado para não exagerar muito na quantidade de variáveis aleatórias. É que nem elementos finitos, né? Às vezes a pessoa está lidando com uma viga biapoiada e o cara usa 2.000 nós para discretizar uma viga biapoiada, né? Sendo que não há necessidade, né? Com 2 nós você resolveria o problema com a precisão de 1.000 nós. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? E usar um pouco de ver o que realmente influencia, o que realmente é importante para a gente escolher. Mas, por exemplo, o modo de elasticidade poderia ser outra variável aleatória, né? A tensão admissível, né, dessa viga, né? Esse material resiste a uma determinada tensão, uma força por unidade de área, né? Esse valor também é uma variável aleatória, né? Cada material é diferente, a liga muda, né, ao longo do domínio ali. Se eu estou trabalhando com uma liga de alumínio, de repente, ela não é a mesma ao longo de todo o material, né? Ou de uma peça para outra, certo? Um dia eu fabriquei, no outro dia deu uma pequena diferença lá e tal. Ou seja, a variável aleatória associada à resistência do material também. Então, a gente pode ir colocando variáveis aleatórias e aumentando o grau de complexidade do problema. Mas, lembre-se que, às vezes, o exagero é contraproducente. Tá? Bem, outra definição. O que é um espaço amostral? Um espaço amostral são todos os possíveis resultados que podem ser observados de uma variável aleatória. Certo? O que é um evento? Um evento é um subconjunto, né? Às vezes até mesmo um ponto, né, desse espaço amostral inteiro. Um subconjunto pode ser um ponto ou pode ser vários pontos, né? E o que é o valor observado? O valor observado aí é um único valor numérico, é o único ponto que eu achei lá, né, de uma determinada variável aleatória, o único valor que eu achei lá. Certo? Então, o espaço amostral é tudo, todos os possíveis valores. Evento, uma região. E valor observado, um pontinho lá. Vamos ver a figurinha que o Jean elaborou para nós aí, o nosso monitor? Então, de novo, o espaço amostral está mostrado aqui com esse contorno verde. Um determinado evento, ele está mostrado aqui por esse domínio azul, e um valor observado está aqui especificado, né? Então, todos esses valores foram os valores observados, e às vezes eu estou interessado em o que está acontecendo aqui numa determinada região disso aqui, né? Certo? Por exemplo, vou falar uma coisa que eu vou dar alguns exemplos, lógico que eu conheço com mais propriedade. Imagina que a gente está analisando a força devida ao vento num prédio. Aliás, estou olhando para um prédio aqui, né, agora. Então, imagina que o vento está soprando. Quando a gente vai dimensionar o prédio, a gente considera a maior velocidade do vento que ocorreu nos últimos 50 anos. Chama período de retorno. Só que ela ocorre uma vez em 50 anos. Certo? É um caso extremo. Então, ela, teoricamente, ela não causa fadiga no material. Porque o que é fadiga? A fadiga é aquele esforço repetitivo, que ocorre milhares de vezes, dezenas de milhares de vezes, ou até centenas de milhares de vezes num material. Então, a velocidade alta do vento não causa fadiga, mas a velocidade baixa causa. Então, se eu estou interessado em estudar a fadiga do vento, eu vou pegar uma relação específica de velocidades baixas que está aqui. Se eu quero estudar a resistência última para o prédio não cair, não der aquele vendaval que chacoalha tudo, eu tenho que pegar o ponto específico, que tem a maior velocidade de vento que está lá em cima. Entendeu? Então, dependendo do que eu estou querendo estudar, eu escolho uma determinada região. Tá? Então, acho que foi por aí, mais ou menos, que deu para a gente entender, né? Se eu estou especificado, no caso do vento, né, soprando no prédio, se eu estou preocupado com a repetição da carga, né, aquele ventinho pequenininho, aquela brisa que fica o dia inteiro ali, né, aquilo pode causar fadiga, sim. Num prédio grande, grossão, não. Mas numa torre de telecomunicação, numa torre de energia eólica, com certeza causa fadiga, que tem que ser analisada. Certo? Bem, momento estatístico de ordem M. Aí vem as definições estatísticas, né? Então, isso aqui tudo, né, está lá naquela apostila que eu mostrei para vocês, que está lá no site. Tá? Então, momento estatístico de ordem M nada mais é do que fazer aqui, né, pegar uma minha variável aleatória. Esse índice I refere a uma variável aleatória. Eu posso ter, como eu falei, assim, a largura da viga, a altura da viga e a força que está atuando na viga. 3 variáveis aleatórias, por exemplo. X1, X2, X3. Se eu pego 100 vigas, eu vou medir a largura, então X1, eu vou medir 100 valores de largura dela.
certo? Da viga. Né? Então é isso aqui, ó. Então eu pego momento de ordem M, eu pego cada valor medido para essa largura da viga, elevo a um número, uma potência M, e depois divido pelo número de amostras que eu tenho. Ou seja, isso é um momento estatístico de ordem M. Vamos lá, a média aritmética é um momento de ordem 1. Ó, então, se eu elevo a 1 aqui, né, se eu meço lá 100 valores de largura de viga, né, somo esses valores e divido por 100, eu vou ter a largura média. Então, é a minha média aritmética, certo? Então, é um momento de ordem 1. O desvio, a variância, que nós vamos ver daqui a pouco, já é como é que chama? Já é um momento, mas em relação à média, né? Em relação à média, já é um desvio, né? De ordem 2. Então, aqui, ó, média aritmética. Está aqui. Então, é um momento de ordem 1. Algumas outras questões, né, sobre medidas de tendência central. Então, tem algumas definições. Moda. Moda é o valor que mais aparece, né, numa análise estatística. A mediana, ela divide 50% para cada lado. A média, né, é o valor médio que eu vou ter usando aquela expressão ali, né, do cálculo da média. Né? Não é necessariamente, esses três valores não são necessariamente iguais. Tá? Bem, quando essa minha distribuição de densidade, essa curva aqui, ó, que a gente vai ver muitas vezes, é uma curva que é uma distribuição, é uma função de densidade de probabilidade, esse é o nome dela. Né? Ou uma curva de densidade de probabilidade, ou uma curva de distribuição de densidade de probabilidade. Né? Então, para cada fenômeno, né, nós temos uma curva que representa bem. Por exemplo, se eu for analisar o peso próprio de uma determinada estrutura, a distribuição chamada gaussiana, ou normal, ela representa bem. Né? Se eu estou analisando, por exemplo, forças do vento, tem uma distribuição que chama Gumbel, né, ou extremos tipo 1. Essa distribuição, ela cobre bem a questão das velocidades máximas de vento. E assim por diante. Se eu estou falando da força provocada, sei lá, né? Então, cada variável aleatória tem uma curva que representa bem ela. E se não existe essa curva, a gente tem que criar. Isso que é pesquisa, né? Estudo são modelos matemáticos. Alguém criou, alguém observou. Alguém foi estudar isso aqui e começou a observar. Olha, eu posso ter uma curva que representa o comportamento dessa variável aleatória. Através dessa curva, eu consigo definir algumas probabilidades, eu consigo fazer alguns estudos estatísticos e tal. Né? Então, muitas dessas curvas, quando eu falo assim, Gauss, né, foi baseado na curva de Gauss. Gumbel foi baseado no estudo de Gumbel. Né? Tem várias outras curvas aí, né, que a gente tem, né, distribuição de probabilidade. Então, cada variável aleatória, ela tem uma curva que se associa, ela tem um formato, né, de distribuição de probabilidade, de densidade de probabilidade, que se assemelha a uma determinada curva. E, de novo, aí vem a pesquisa, né? Se eu estou estudando e não acho nenhuma curva que se encaixa, eu tenho que criar a minha, né? Nem que seja por pedaços, né? Sei lá. Mas é isso aí. Tá, desvio. O desvio nada mais é do que a variável menos a média dela. Né? É a soma de todos os desvios dá zero, né? Porque o desvio pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, se eu te jogar aqui a definição de média aqui dentro, ó, dessa segunda parte, né, e fazer a somatória, o desvio dá zero. E a soma dos desvios ao quadrado é um valor mínimo. Se eu for derivar e igualar a zero, eu vou ver que esse aqui é um valor mínimo. Um ponto de eu consigo achar um valor mínimo aqui. Momento estatístico central de ordem M. Então, agora, observe que agora o meu momento, eu coloquei a média aritmética aqui no meio. Ó. Então, quando eu somar tudo isso daqui, né, o valor menos a média elevado a M dividido por M, eu tenho um momento estatístico de ordem M. Né? Aí, a variância, olha aqui embaixo, ó, a variância é o momento estatístico, vamos lá, momento estatístico central de ordem 2, é a variância, tá aqui, ó. Então eu coloco M igual a 2 e calculo a variância. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, que é uma variável. Quais são as duas grandezas mais importantes para a gente lidar em estatística, no nosso caso aqui? A média e o desvio padrão. Então, a média a gente viu lá, né? Soma tudo e divide pelo número de eventos que a gente mediu, ou o número de pontos que a gente tem. E a variância é a soma do desvio ao quadrado, né? A média, né, da soma dos desvios ao quadrado. Certo? E desvio médio absoluto, né? Acho que aqui nós temos que pegar esse valor aqui, né? Em valor absoluto mesmo, né, em módulo. Né? Quando eu estou falando de desvio absoluto, eu estou falando do módulo desse número que está aqui dentro. Porque a gente já viu aqui atrás, ó, que se eu não pegar o módulo, essa soma dá zero. Ó. Soma dá zero.
Bem, é isso aí. Mas assim, vamos lá. Do estudo que eu falei agora aqui, o importante é o desvio padrão e a média. E aquele coeficiente de variação que eu falei, ó, é o desvio padrão dividido pela média. Esse é o coeficiente de variação. Isso vai me dizer se o meu processo, se esse coeficiente de variação ele é pequeno, eu digo que o meu processo ele é bem controlado, né? Eu tenho um certo controle sobre o meu processo. A minha fábrica produz produtos que têm pouca variação, a minha construção produz produtos que têm pouca variação, o meu processo de venda, ele tem uma pequena variação ali, né? Agora, se esse coeficiente de variação começa a ser muito grande, significa que a minha estrutura está, a grosso modo mesmo, minha estrutura está mal feita, a minha fábrica é ruim e meu processo de venda está muito instável, certo? Então, isso tudo, esse coeficiente de variação, ele diz bem isso, né? Se o desvio padrão for pequenininho, ó, né, em relação à média, a gente pode dizer que o nosso fenômeno ele tem um comportamento legal, ele é bem controlado. Né? E a covariância? A covariância é quando a gente envolve duas variáveis. Ó. É a relação entre duas variáveis. Ó. Então, em vez de eu ter o momento aqui, né, ó, ao quadrado, eu divido em dois. Né? Aqui eu coloco uma variável x1 e do lado de cá eu multiplico por uma variável x2. Ó. Tá aqui, ó, covariância, variável x1, variável x2. Aí vai dar a covariância entre x1 e x2. A covariância dividido pelo desvio padrão das respectivas variáveis dá o coeficiente de correlação. Isso aqui também é muito importante. Quando a gente tem variáveis, várias variáveis, existe uma correlação entre essas variáveis aleatórias. Por exemplo, são variáveis aleatórias. Mas, por exemplo, a altura do filho, ela existe uma certa correlação com a altura dos pais. Normalmente, se os pais são baixinhos, a tendência dos filhos é ser mais baixo. Se os pais são altos, a tendência dos filhos é ser alta, né? Mas nada impede de ter um casal, né, que seja relativamente de baixa altura e ter um filho alto e vice-versa, né? Um casal alto, aí, jogadores de basquete, e de repente ter um filho mais baixo e tal, né? Por isso que é uma coisa, são variáveis aleatórias, a gente não sabe exatamente o valor que vai dar, mas existe uma correlação, né? Esse é um exemplo clássico. Existe uma correlação entre a altura do filho e a altura dos pais. Então, isso se chama coeficiente de correlação. E as variáveis aleatórias, de um modo geral, possuem esse comportamento. Então, nós temos, ó, interpretação gráfica do coeficiente de correlação entre duas variáveis, xi e xj, ou x1 e x2, por exemplo. Né? Se é uma reta com inclinação negativa, ó, dá menos 1. Se ela tem, ela tem uma certa tendência, mas está meio espalhadona, está entre 0 e 1. Se é uma outra reta com inclinação aqui positiva, vai dar 1 também. Se é um bolo aqui, ó, também vai dar 0, não existe correlação nenhuma, não existe uma regra de correlação. De novo, essa parábola de eixo horizontal aqui, sei lá, uma outra, também tem uma correlação ruim. Um senoide, a gente vai ver, tem uma correlação baixa, próxima de 0, certo? E aqui, ó, grau de dependência entre as variáveis depende da correlação, ó. 0,03, 0,305, 0,507, 0,709, 0,9. Então, a correlação é muito forte quando é de 0,9 a 1 e muito baixa quando é de 0 a 0,3. Então, existe isso aí. Por que é importante essa correlação? Porque muitas vezes nós estamos lidando com variáveis que existe uma correlação entre elas. Então, eu não posso gerar uma variável aleatória aqui e gerar outra de forma independente aqui. Né? Existe uma correlação entre elas e a gente precisa lidar com isso. Isso é uma questão já mais avançada da análise de confiabilidade. Tá? Em Monte Carlo, a gente consegue lidar, talvez, né, um pouco melhor com isso daí também. Tá? Mas é um assunto já um pouco mais avançado, essa questão das variáveis correlacionadas. Função densidade de probabilidade, PDF. Essa função, né, essa função, ela tem que possuir valores maior ou igual a 0, né? Ela é positiva, semi-positiva definida, né? Vamos falar assim, né? Ela pode ser nula, mas ela tem sempre que ser ou nula ou maior do que 0. A integral dela, de menos infinito até infinito, tem que dar 1, porque essa curva é aquela funçãozinha que eu mostrei lá, né? Pode ser a gaussiana, pode ser a de Gumbel, pode ser a distribuição uniforme, e assim por diante. Então, quando eu somar toda essa área dessa curva, ela tem que dar 1, que é 100%. Ou seja, qual que é a probabilidade de a variável estar entre menos infinito e mais infinito? É 100%. Né? Então, isso que quer dizer essa condição 2 da definição dessa função densidade de probabilidade. E a probabilidade do número estar entre um determinado valor e outro é a integral, né, entre esses dois valores dessa função, o número do domínio, no caso aqui, x, que a variável é x. Então, isso é uma função densidade de probabilidade.
A função normal, que é a gaussiana, ela é uma exponencial, do tipo e elevado a y ao quadrado, por exemplo, né? Ó. Se eu substituir tudo isso daqui por y ao quadrado, ó, é menos y ao quadrado, perdão. Né? Então, essa é a distribuição normal, que é aquela função sino também, né? Chamada. Então, essa é uma das mais famosas, e ela encaixa grande parte, né, das variáveis aleatórias são considerada de densidade de probabilidade normal, certo? Peso próprio, que mais? Modo de elasticidade, densidade, de repente coeficiente de variação térmica, e assim por diante. Então, tem várias grandezas físicas. O comprimento de um parafuso depende da máquina, né? Se a máquina está meio torta para um lado do que para o outro, talvez não vai dar. Essa aqui, ela é simétrica, né? Então, quer dizer, como essa curva ela é simétrica a partir da média, ela representa que a variável ela está se acumulando, a variável aleatória ela tem uma tendência de se acumular em torno da média de forma simétrica. Isso que quer dizer uma das interpretações disso daqui. Né? Mas essa é a função de Gauss, né? É a função densidade de probabilidade normal. E aqui a gente mostra, né? Aqui a gaussiana, claro, ó. Né? Qual que é a probabilidade de x ser menor ou igual a A? É essa área aqui, ó. Certo? Essa é a probabilidade de x ser menor ou igual a um valor. Se aqui nesse eixo horizontal a gente colocar a nossa função de performance, lembra-se lá que a nossa função de performance mede se é seguro ou inseguro? Ela é inseguro quando ela é negativa, certo? A função de performance. Quando a função de performance é negativa, significa que a resistência é menor do que a solicitação, certo? Então a peça resiste menos do que o que está puxando. Quer ver? Vamos voltar lá atrás para a gente ver isso aí. Volta. Estava lá no site, né? Vamos lá no site, vamos ver se eu consigo achar. Aqui, ó. Deixa eu dar uma aumentadinha de novo. Tá aqui, ó, né? A função de performance é isso daqui, né? Ó. É a resistência menos a solicitação. Quando a resistência é menor do que S, que é a solicitação, significa que a peça vai romper, né? Então é negativo, tá? A tendência da peça, nesse caso, é sofrer ruptura, certo? Então essa é a minha função de performance. Quando ela é negativa, é ruim, né? Vai romper. Quando ela está zero, ela está no limite, e acima de zero, ela é positiva, significa que a peça está legal, está ok, né? Vai aguentar a parada aí. Então, se aqui nesse eixo horizontal eu coloco a distribuição da função de performance, em vez de uma determinada, se eu considero que a minha função de performance é uma variável aleatória, onde que vai estar a probabilidade de dar errado? O número que vai estar aqui no negativo, né? Do lado de cá do eixo P. Né? Se aqui do lado de cá eu tenho os valores da variável aleatória negativa, se aqui na horizontal eu ponho uma função de performance, né, como uma variável aleatória, essa parte negativa, que está do lado esquerdo do eixo Y aqui, né, vai ser a probabilidade de dar errado. Viu o conceito? Né? A gente está aplicando a estatística na função de performance. Então, é isso aí. Mas não se preocupe com esses conceitos que a gente vai trabalhar ao longo do curso, isso daí. Certo? Função de distribuição de probabilidade. Já é a integral daquele P, né? Do P de X lá, né? Que já é essa área aqui, né? Se eu integrar essa área, a área é zero aqui, e no final aqui ela vai dar 1, como a gente já definiu lá atrás. Então tá aqui, ó. P de menos infinito é zero, ela vai de zero. Né? No meio do caminho ela vai estar entre 0 e 1, e no infinito ela vai dar 1. Então essa é a função chamada função de distribuição de probabilidade, CDF. Entendeu? Aí, no caso da gaussiana, ela está dada aí, ó. Né? A integral daquela exponencial. Então, a probabilidade de x é a probabilidade de x, probabilidade de que os valores menor ou igual a x aconteçam. Tá? Aqui o gráfico dela, né? Aqui seria 1, né? Ela vem de 0, e aí chega aqui no valor igual a 1. De novo, né? Esse número aqui, ó, se aqui na horizontal eu ponho, em vez de uma variável aleatória qualquer, eu escolho colocar a função de performance como variável aleatória, quando x é igual a 0, eu tenho aqui, ó, esse númerozinho, é a probabilidade de falha do sistema. Né? Bem, um exemplo clássico, né? É o parafuso. Eu botei a planilha do parafuso lá, né? De novo, né? Eu tenho ali uma fábrica que produz parafusos, eu peguei lá para fazer uma análise estatística, peguei 10 valores. E cada valor está aqui, né?
colocado aqui embaixo que foi medido, né? 10 eventos, desculpa, 10 medições, 10 valores diferentes. Tá? E aí, cada parafuso tem um determinado comportamento. A gente pode calcular a média dele, que é somar tudo e dividir por 10. Tá aqui, ó, deu 51 milímetros de média. Calcular o desvio, cada um deles. Aqui, ó, o comprimento e o desvio, que é esse número menos a média. Aqui embaixo. A soma dos desvios ao quadrado e tirando a média da soma dos desvios ao quadrado e tirando a raiz quadrada disso, vai me dar o desvio padrão. Né? E o quadrado do desvio padrão é a variância. Bem, eu pego todos esses desvios, elevo ao quadrado e somo eles. Calculo a média. Aí eu tenho a variância. Tirando a raiz quadrada da variância, eu tenho o desvio padrão. Então tá aqui, ó. Desvio médio ao quadrado, tá aqui, ó. Tá vendo? A variância é a soma de todos os desvios ao quadrado, ó, a soma de tudo isso aqui ao quadrado dividido por 10. Então tá aqui, ó, deu 15,6 milímetros quadrados. E finalmente o desvio padrão, que é a raiz desse número aqui, que deu aqui, ó, 3,95. Ok? Tem mais uma planilha lá no site, que eu acho legal vocês verem. Eu vou abrir ela. Ó, exemplo do cálculo da correlação. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei várias funções matemáticas e fui analisar a correlação entre x1, que é o domínio, e x2, que é o f de x, né? Que é o valor da função mesmo para um determinado valor de x1. E fui ver qual o valor da correlação entre elas, usando aquelas formulazinhas. Então, por exemplo, ó, vamos pegar uma função linear. Então, aqui, de novo, ó, x1, né? Eu coloquei para ela começar em 0 e ir até 10, está aqui, ó. E x2, observe, é a função disso aqui, só que agora é uma função linear. x2 é igual a x1, tá? Isso aqui está lá no site. Vocês podem pegar lá. Observe que o coeficiente de correlação, eu calculei a média de um, a média de outro, o desvio padrão e tal, de um e de outro, né? Apliquei lá os conceitos todos e calculei aqui, ó, usando as fórmulas do Excel. Nós vamos usar muito Excel no nosso curso, tá? Então, usando as fórmulas do Excel, tá aí, né? O coeficiente de correlação entre elas é 1. A gente já viu lá atrás, né? Coeficiente de correlação. Qualquer valor que eu colocar aqui, ó, positivo, vai dar sempre 1 ali, ó. 2, ó, coeficiente de correlação, vai dar sempre 1. Aí se eu colocar menos 1, fizer uma reta inclinada, aí vai dar menos 1, que é o que eu mostrei naquela tabelinha lá. Né? Se eu colocar menos 0,5, vai dar menos 1, tá vendo? Com a reta é a mesma coisa. Ali era uma função linear, passando pela origem, né? Ó. Era uma função linear, passando pela origem. Deixa eu pegar uma reta, né? Que agora, né? Eu tenho ax mais b, né? Aqui a minha função. Ax mais b. Também, né? Ó, o coeficiente de correlação dela dá 1. Eu posso adotar vários valores aqui. Deixa eu colocar o a negativo, menos 1. Aí, de novo, ó, a reta com inclinação negativa deu menos 1. Eu posso adotar quaisquer valores aqui. Agora, se eu botar 0, vai dar besteira. Lógico, aí não existe a correlação, né? Porque qualquer valor de x1, o x2 vai dar sempre o mesmo valor. Então tá estranho isso aí, né? Bem, mas eu fiz isso. Aí eu peguei uma parábola para ver o que acontece. Aí uma parábola, x ao quadrado mais x mais 1. Tá aqui a equação da minha parábola. Ó, deu quase 1, mas não deu 1 coeficiente de correlação. Por quê? Já não está ao longo de uma reta, né? Lembre lá na nossa apresentação. A questão dos coeficientes de correlação. Ó. Inclinado, reta inclinada negativa, menos 1. Inclinada positiva, 1. Se tem uma certa equação que rege ela, né? Ela vai dar um certo valor. Então tá aqui, ó. No caso eu peguei uma parábola, ó, dá quase 1, mas não dá. E se eu mudar os números aqui, ele vai mudando, ó. Mas vai dar quase 1. Mas tem uma certa correlação boa, né? As duas variáveis. Tem uma lei que rege, né, o comportamento delas, certo? Existe uma lei que dá. Não é exato aqui do ponto de vista estatístico, porque eu peguei pontos, né? Aqui. Mas se eu colocar esses números de pontos tendendo a infinito, talvez esse número aqui vá para... Talvez vá, né? Para 1, né? Tem que fazer esse teste também aí, que eu não fiz. Certo? Mas a parábola já não dá 1, mas existe uma correlação entre as duas parábolas, entre as duas variáveis. E agora, se for um seno? Né? Ó, a correlação é quase 0. Ó. Quer ver? Vamos voltar na nossa apresentação lá. Aqui, ó, uma senoide.
correlação, ó, deu quase zero, ó, deu zero, é menos 0,0009. A gente mudar aqui, né? Esse C acho que é uma defasagem. Deixa eu ver como é que é essa função. É amplitude, frequência e defasagem. Se eu colocar uma defasagem 1 aqui, vamos ver. Aumentou um pouquinho, 2. Mas é bem baixa, né? Você vê que a correlação é bem baixa. E de acordo com a tabela lá, né? Tanto a figura aqui quanto a próxima tabela, né? Entre 0 e 0,3, a correlação é baixa. Bem, pessoal, a aula de hoje é isso. Se alguém tem alguma dúvida, quiser perguntar, fico à disposição. Né? Se não, boa semana aí a todos. Desejo que vocês tenham uma ótima semana, um ótimo quadrimestre, né? Com muito sucesso aí, muita saúde também, né? Que a gente precisa nesse momento. Tá bom? De novo, né? Glauco aí falou que vai ganhar 5 pontos. Beleza. Vamos lá. Depois eu vou fazer a chamada. A gente vamos tocar o nosso curso aqui, né? Eu desejo aí que todos aí tenham muita saúde aí, tenham um grande sucesso esse ano. E é isso. De novo, eu gostaria só de lembrar, né, que eu peço que vocês loguem com o e-mail institucional, tá? Entra lá na conta do Google com o e-mail institucional da UFABC. Eles aceitam, né? E com ele, aí você acessa o nosso link lá para poder participar do Google Meet lá, para poder participar aqui. Daí eu não preciso de ficar autorizando, se a pessoa precisar sair, cair a rede e tal, não fica naquela dinâmica, né, de para e tal. Eu não me importo, né, que eu estou falando, de fazer isso e tal, mas eu peço que vocês colaborem para a aula fluir aí melhor, tá bom? Então, basicamente é isso. Desejo a todos aí uma excelente semana e estou à disposição. Toda vez que eu mando um e-mail para vocês, vai meu celular lá embaixo, tá? Isso é uma prática que eu tenho, não tenho medo nenhum disso e tal, tem gente que morre de medo, né? Eu particularmente, não tenho medo nenhum disso, é bem transparente a minha relação com vocês. E se precisar de alguma coisa, de repente o WhatsApp é mais rápido para a gente comunicar do que e-mail, né? E-mail, né, é um ótimo meio de comunicação para tratar arquivo, dúvidas mais complexas, etc., né? Eu mando por e-mail. Mas, professor, vai ter aula tal dia? Aí o feriado, a reitoria decretou pandemia, não sei o que e tal. Manda uma mensagem pelo WhatsApp, a gente conversa de boa, tá bom? Isso aí, boa semana a todos, ótimo quadrimestre, sucesso, saúde, beleza? Parar a gravação agora aqui. Alguma dúvida? Como vão ser as provas? Fernando Nunes. Então, são 2 provas, eu marquei a data, está lá no calendário, está lá no site, né? O valor das datas. Nós vamos corrigir essa apresentação, que tinha umas datas ali que estavam equivocadas, vai. Mas as provas, é isso, eu vou elaborar 2, 3 questões, ou uma questão, porque não dá para ficar fazendo muito picadinho, e vocês têm 3, 4 dias aí, dependendo do prazo, para responder, né, de casa e tal. Eu vou mandar por e-mail as provas, né, vocês vão receber elas por e-mail, vão responder, ou digita já direto no Word, ou então escaneia e me manda, tá bom? Ou então responde à mão e tal. Quando faz digitadinho é mais bonitinho, né? O cara vai lá, digita, fica mais fácil de corrigir. Às vezes tem gente que cada um tem a sua letra, a sua particularidade, né? E como são 60 e poucos alunos, né? Às vezes até a gente entender a letra de cada um, às vezes dependendo é complicado. Tá? Eu particularmente não considero que eu tenho uma letra muito bonita. Também não é tão feia, né? Mas também isso não é mérito nem demérito, né? Eu acho. Cada um com suas características aí. Beleza? Mas a prova vai ser assim, provavelmente uma questão, com vários itens. Eu mando para vocês, vocês têm aí 3, 4 dias, dependendo do prazo que a gente tiver dos eventos, para poder entregar. Tá bom? É isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou totalmente à disposição aí. Esse finalzinho de aula aí é para isso mesmo. Gente, muito obrigado, então. Vou parando aqui a apresentação da minha tela e vou parar também agora a gravação.